Outra aula da semana passada começou a falar do capítulo 3, né, que é relacionado a barramento, só que ainda no começo é feita uma revisão aqui de alguns conceitos de arquitetura, né, que é, por exemplo, o ciclo de instrução, né, que é essa representação aqui que eu tenho lá num nível mais abstrato, busca e execução. Aí, esse ciclo é expandido até você ter essa representação mais detalhada aqui, que você faz primeiro lá o cálculo para ver qual instrução você tem que buscar, depois você faz a busca, decodifica, vê o que a instrução faz, vai buscar os operandos, calcula o endereço e vai buscar, faz a operação dos dados, calcula onde vai armazenar o resultado e armazena por fim. Aí é ainda adicionado as interrupções, que são operações que o computador ou o sistema operacional pode tratar. Então, como se eu tivesse um ciclo a mais aqui, uma etapa a mais, que são esses dois últimos aqui. O tratamento, né, como é uma interrupção, por exemplo, pode ser algo de entrada e saída, você pode ter várias interrupções ao mesmo tempo. E, por fim, a gente tinha parado aqui, que é a parte de barramento mais específico, né? Então, o barramento é para conectar essas unidades. Em uma representação mais simplificada, eu teria a CPU aqui, teria a memória, pensando que é a memória RAM, deste lado, e dispositivos de entrada e saída aqui, barra S. E conectando esses dispositivos, eu teria barramento, que é como se fosse essa ligação aí. Então, ele vai conectar tanto memória, dispositivos de entrada e saída e o processador como um todo. A hora que você conecta o barramento na memória, você vai ter alguns dados que vão entrar e outros dados que vão sair. Então, por exemplo, leitura e escrita é para identificar para a memória se eu quero fazer uma leitura ou se eu quero fazer uma escrita. Se manda 1 e 0, quer dizer que eu quero fazer uma leitura. Se manda 0 e 1, quer dizer que eu quero fazer uma escrita. O endereço onde você quer escrever, como se fosse na posição 10. E o dado quando você quer escrever, né? Quando você quer ler, esse endereço vai ser a posição. E quando eu quero ler, a saída precisa ser os dados. Já no módulo de entrada e saída, você vai ter algumas coisas parecidas, né? Leitura, escrita, endereço, os dados internos e externos para representar que tipo de informação que eu estou lendo. Mesma coisa aqui. E sinais de interrupção. Então, quando finaliza alguma operação de entrada e saída, precisa mandar um sinal de interrupção aí. Além do módulo de entrada e saída, na CPU você tem coisas parecidas também. Aí as instruções, os dados, as interrupções. Então, quando o CPU está executando uma instrução, essa instrução é de entrada e saída, isso daí vai ser passado para o módulo. Quando o módulo terminar, vai sair um sinal de interrupção e vai chegar no processador. Como se fosse, o que você me pediu antes, finalizei, né? Aí avisa o processador que finalizou. E de saída, endereço, sinais de controle, dados do processador. E esse barramento, ele vai receber e enviar dados, endereços e sinais de controle. Sinais de controle, por exemplo, é para falar, eu quero fazer uma escrita, eu quero fazer uma leitura, eu quero ver se o barramento está sendo utilizado. Então, essas conexões, você vai ter uma representação de barramento, e esse barramento pode ser dividido em barramento de dados, que vai transportar dado efetivamente, né? Essa largura desse barramento depende de quanto você vai conseguir representar. Então, se você pega nos binários, se o barramento tem 8, tamanho 8 bits, você vai conseguir representar 2 elevado a 8, você ia desde 0 até 255. Então, o tamanho do barramento aí
vai influenciar o quanto você consegue armazenar. No barramento de endereços, vai identificar uma posição, né, como se eu tivesse a memória representada desse jeito aqui, identificada por posições, 0, 1, 2, 3 e 4, e aí vai. Então, eu quero acessar a posição da memória 2. Então, ele vai pegar o dado que está aqui, vamos supor que é um A, por exemplo, e vai ler essa posição. Né? Então, também influencia, porque se você tem uma memória muito grande, essas posições aqui vai precisar de mais bits para ser representado. Vamos supor que eu tenho uma memória que vai de 0 até 255. Então, o barramento de endereços também precisa ter 8 bits para conseguir acessar a posição 255, senão eu não consigo acessar essa posição. E o barramento de controle para gerenciar o uso do dispositivo, das linhas aí do barramento, né? Para identificar, por exemplo, se eu quero fazer uma escrita, se eu quero fazer uma leitura, se é uma operação de entrada e saída, né? Para confirmar que uma transferência foi feita, esse termo ACK, é quando eu pego aqui, por exemplo, o A fez uma transmissão para o B, então mandou alguma coisa. Como que o A vai ter certeza que o B recebeu essa informação? O B responde, que é o ACK, que é de Acknowledgement, que é confirmação do recebimento. Ele manda um ACK de resposta, como se fosse um sinalzinho, né? Confirmando que recebeu a mensagem M, por exemplo. Né? Além disso, o barramento de controle também é utilizado para solicitar o uso de barramento, que o barramento é compartilhado, para indicar requisições de interrupção, quando você precisa tratar dessas interrupções, o próprio clock e reset, para quando você precisa reinicializar algumas operações no módulo, né? E isso são algumas linhas típicas, né? Só voltando, eu pulei ali algumas coisas. Então, a conexão, quando você tem isso daí, ele vai receber alguma coisa e vai gerar uma saída, né? Depende do dispositivo, né? Se é a memória, se é o processador, se é o dispositivo de entrada e saída, isso daí vai ser um pouquinho diferente. Então, os sinais de controle, se eu pensar nos dispositivos de entrada e saída, o sinal de controle, por exemplo, pode ser para mandar o disco girar, né? O disco, no caso o HD, mandar ele girar, porque eu quero ler um setor, uma posição do meu HD. As conexões na CPU, você vai ter as mesmas coisas que eu comentei antes ali. Quando eu quero ler informação, quando eu quero escrever dados, então calculei alguma coisa e quero colocar o resultado em algum valor, e o barramento que vai tratar disso daí. O barramento, então, ele é um meio de transmissão compartilhado. Até naquela imagem que eu desenhei aqui, né, você tem essas duas linhas aqui, essa e a para baixo aqui com o ES, é um meio de transmissão compartilhado. Então eu preciso gerenciar isso daí. Por que eu preciso gerenciar? Se a CPU está mandando alguma coisa para a memória, nesse caminho em amarelo, e a entrada e saída no meio do caminho quer enviar alguma coisa para o processador, vai dar conflito aqui. Por quê? O barramento aqui em cima, esse pedaço já está sendo utilizado, né? Então é como se fosse uma rua aqui, né? Se está passando carros aqui, não pode chegar um e passar alguma coisa nesse mesmo sentido, senão vai dar problema nesse caso. Então eu preciso ter um jeito de gerenciar isso daí. Então, o barramento é um canal de comunicação, né? Isso daí normalmente é feito por broadcast, né? Quando fala broadcast é como se fosse todo mundo vai receber a informação. Vou fazer uma representação aqui mais ou menos. Assim. Algo assim, mais um para cá. Yes, né?
como se fosse uma ligação entre esses computadores, entre esses dispositivos aí. Quando o A mandar alguma coisa, ele vai fazer broadcast. Fazer broadcast é divulgar para todo mundo. Então, o A mandou um sinal X, o X vai chegar em todos esses computadores aqui. Né? Todos esses dispositivos, pode ser também. Só que se o X é direcionado só para o C, todos os outros vão ignorar essa mensagem, porque na mensagem é como se eu falasse, ó, eu estou mandando uma mensagem para o C. Todo mundo vai receber essa mensagem, mas essa mensagem é para o C. Isso é o meu X. Então o B recebe isso, descarta. O D recebe, descarta, descarta, descarta aqui também. O C que recebeu essa mensagem viu que a mensagem é para ele, ele vai analisar o que tem nela. Então, o barramento vai transportar dados, endereços e sinais de controle. O funcionamento do barramento, primeiro, como ele é um barramento compartilhado, eu preciso obter o uso do barramento. Ou seja, pensando lá naquela imagem que eu falei da colisão ali, né, que eu tenho, está sendo feita a transmissão aqui da CPU para a memória. Se eu entrada e saída quer enviar, primeiro ele vai mandar um sinal de controle para o barramento e para os dois dispositivos, solicitando para ver se o barramento está sendo utilizado. Se o barramento está sendo utilizado, ele vai ter que esperar um pouquinho para usar. Quando ele conseguir usar esse barramento, aí que ele faz a transmissão da entrada e saída aqui para a CPU ou para a memória, e aí por diante. Aqui, uma representação desses barramentos, né? Só estão separados aquelas linhas. Então, eu tenho aqui barramento de controle, barramento de endereço e barramento de dados, né? BC, BD, BE. Barramento de controle, barramento de dados, barramento de endereço. Então, quando a CPU, por exemplo, quer solicitar a leitura de uma informação da memória. Então, a CPU quer solicitar a leitura. Pelo barramento de controle, a CPU vai indicar uma informação. Eu quero fazer uma leitura, L. Vamos supor que o código para ler uma informação da memória é 0. Ela quer ler a posição dessa memória aqui, então no barramento, vamos colocar como se fosse vírgula 2, para indicar que é essa memória 2. Na linha de endereço, eu quero ler, então vai mandar nesse sentido aqui também. Eu quero ler a posição 5 dessa memória 2 e vai mandar isso daí. Essa primeira memória aqui vai receber isso, como se fosse a memória 1 aqui. Era para ser 1 isso daqui. Vou arrumar. Então, essa memória 1 vai receber isso daí. Esse dispositivo de entrada e saída 1 também vai receber e o 2 aqui também vai receber. Só que como é para essa memória, só ela que vai receber e vai tratar dessa solicitação. Na hora que essa memória receber isso daí, ela vai pegar o dado que está na posição 5 dela e vai responder, né, mandando esse sinal nesse sentido. Vamos supor que o dado que está armazenado lá é A, ela responde para a CPU. Além dessa resposta, pelo sinal de controle, ele vai mandar uma confirmação aqui também, como se fosse um OK. Né? O dado que você pediu está OK, consegui fazer a leitura, esse dado é o A. Isso em uma leitura, né? Se for uma escrita, aí já fica um pouquinho diferente. Né? Vamos fazer assim, dar um S aqui que é mais fácil para limpar. Se for uma escrita, né, aí a CPU vai mandar um sinal. Agora vamos supor que o sinal de controle é 1. Além disso, ele quer salvar na segunda memória, então teria que indicar, por exemplo, 2M, vamos supor, que é o 1M, aqui é o 2M. No linha de endereço, eu quero salvar agora na posição 7. Que informação que você quer salvar? Pela linha de dados, pelo barramento de dados,
eu passo que eu quero salvar o dado, a informação AB. A memória, a hora que receber essas informações, salvar na posição 7, vai responder aqui um OK. Né? Ó, o que você mandou para salvar está salvo na posição 7. Então, essa é uma das representações aí do barramento, onde eu tenho aqui os dispositivos, CPU, as unidades de memória aqui e as unidades de entrada e saída. Então, essas linhas normalmente são linhas em circuitos, né? Ou o cabo lá, quando você pega um cabo para ligar dois componentes, né? Você está falando do barramento. Né? Tanto que às vezes você tem uma representação de um computador desse jeito, onde você tem a sua CPU inserida nos slots, né? E esse slot faz a comunicação aqui com todos os outros dispositivos. Então, isso daqui você tem a representação do barramento. Coloquei a CPU aqui em um slot, a informação vai sair daqui, vai passar pelo barramento até chegar na memória. Né? Vai sair daqui, vai passar pelo barramento até chegar no dispositivo de entrada e saída. Só que, quando você tem um barramento daquele tipo ali, que é barramento único, você vai ter problema, né? Principalmente esse elemento aqui, ó, atraso. Por que vai ter atraso aí? Esses dispositivos aqui de entrada e saída, eles são muito lerdos se comparados ao CPU aqui. Então, quando ele mandar alguma informação aqui, por exemplo, lá para a CPU, aqui, nesse sentido, vamos supor que o barramento tem um tamanho 100. O dispositivo de entrada e saída aqui, ele é lerdo e consegue mandar pouca coisa. Então, do barramento de tamanho 6, 100, ele estaria usando pouco desse espaço, porque ele é lerdo e porque ele demora para fazer as coisas. Né? Ele não consegue enviar muita informação ao mesmo tempo. Então, isso daí gera problema de atrasos. Né? Aí, a ideia, com o avanço das arquiteturas aí, a ideia da arquitetura é tentar organizar isso daí em múltiplos barramentos para tentar diminuir esse problema. Né? Esse é uma outra arquitetura aí de barramento, que é o barramento ISA, que você já divide esses barramentos em 3 tipos. Primeiro eu teria lá um barramento local entre processador e cache. Saindo da memória cache, eu vou ter um barramento do sistema, onde eu vou conectar a memória principal. E depois eu tenho dispositivos de entrada e saída, né, que é o barramento todo ligado aqui no barramento de expansão. Então o processador está fazendo alguma coisa, né? Ele quer buscar alguma informação na memória interna do processador, que são os registradores. Não precisou acessar o barramento, está aqui ainda. Eu quero buscar uma informação que está na memória cache. Acesso ao barramento local. Esse barramento aqui é rápido, porque só liga o processador com a memória cache. Não, quero buscar alguma coisa na memória principal. Precisa acessar o barramento do sistema, que é um pouco mais lerdo que esse daqui, que é o barramento local, mas ainda é mais rápido do que o barramento de expansão. Preciso pegar alguma informação no disco, que estaria aqui, né? O HD estaria aqui. Você vai precisar acessar o barramento de expansão para fazer isso daí. Então, o barramento local seria o mais rápido, depois eu tenho o barramento do sistema e, por último, barramento de expansão. Uma outra arquitetura que ainda é utilizada, que é chamada de arquitetura de alto desempenho, faz uma divisão entre os barramentos de dispositivos de entrada e saída, que é essa parte aqui de baixo. Né? Barramento local ainda continua entre memória cache e processador. Barramento do sistema ainda entre a memória principal. Só que aí esse está circulado aqui para baixo é o barramento de dispositivos de entrada e saída, só que é feita uma divisão de acordo com a velocidade desses dispositivos de entrada e saída. Uma entrada serial, por exemplo, é uma entrada que é muito lerda, né? Se você comparar com uma entrada LAN, uma entrada de rede ou uma placa gráfica, por exemplo,
esses dois dispositivos, LAN e placa gráfica, são muito mais rápidos. Então, a divisão é pensando em um barramento de alta velocidade, que são dispositivos de entrada e saída, mas que tem uma velocidade próxima aos dispositivos de cima, são memória e processador. Já esse barramento de expansão são dispositivos mais lerdos, né? Então, ele é ligado num barramento à parte, para quanto menos eu descer nessa representação, mais rápido está sendo o meu acesso. Ele só descreve esse barramento aí. O que eu tenho de vantagem, né, no uso desse barramento aí? Qualquer acesso que você fizer, ou no barramento local, ou no barramento do sistema, vai ser rápido. À medida que você começa a descer nesses barramentos, você vai perder um pouco de velocidade, porque você está acessando o dispositivo de entrada e saída, que é mais lerdo. Aí, outras características relacionadas ao barramento é o que é chamado de elementos de projeto. No livro ele tem bastante desses elementos de projeto, que são como se fossem características do barramento, que são importantes na hora de você montar uma arquitetura, na hora de você projetar um computador. Uma primeira característica é se o barramento é dedicado ou multiplexado. Termo lá que vocês veem em circuitos digitais, o multiplexado. O que é o barramento dedicado? É ter linha separada, né? Para dados e endereços, barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle. Né? Então eu tenho, vamos supor, uma linha para cada barramento, naquela representação lá, como se eu tivesse algo assim. Então eu tenho aqui a CPU, por exemplo, aqui a memória. Né? Tenho a primeira linha, que seria o barramento de dados, barramento de endereço e barramento de controle. Num multiplexado, é como se eu tivesse uma linha só, né? Uma ligação. Quando eu vou transportar dados, quando eu vou transportar endereço, quando eu for transportar informação de controle, o próprio dispositivo tem que verificar isso daí, né? Ou seja, o controle em um barramento multiplexado acaba ficando mais complexo, né? Outra característica é a arbitração do barramento. A arbitração tem que ver quem que vai controlar isso daí. Ou é feito de forma centralizada, ou é feito de forma distribuída. O de forma centralizada, né, então quem vai controlar o dispositivo. Como se eu tivesse aqui dois componentes e eu quero fazer o controle desses dispositivos. Para fazer esse controle na centralizada, eu faria um elemento aqui, chamar de cont, esse elemento que faz o controle do uso do barramento. Então, vamos até colocar mais um dispositivo aqui, ó. C. Então, eu tenho A e B e C como dispositivos, como se fosse processador, memória e dispositivos de entrada e saída, e o controle, né? Como se fosse o árbitro do barramento. Então, o A e o B estão trocando mensagem. Aqui. Quando o C quiser enviar, enquanto o A e o B estiverem trocando mensagem, o C tem que mandar uma mensagem para o árbitro, né? O árbitro sabe que o A e o B estão trocando mensagem, então ele vai falar, ó, espera um pouquinho, para daqui a pouco você manda essa mensagem aí. Isso é o centralizado, né? Então eu tenho um árbitro separado aqui. No distribuído, eu já teria o árbitro em cada um desses componentes. Então, eu tenho o A, o B e o C, que seriam os componentes. E vou representar o árbitro aqui, ó, como se fosse um Azinho minúsculo. Então eu tenho o árbitro aqui, o árbitro aqui e o árbitro aqui, né? Então eu não tenho um controlador central que é o árbitro. Esse árbitro está distribuído em todos os meus componentes que estão conectados no barramento, né? Fica mais difícil de gerenciar usando o distribuída, né? Mas você não precisa ter essa unidade adicional extra aqui.
Temporização tem a ver com a hora que esses eventos vão acontecer. Os eventos, no caso, são as trocas de mensagem. Aí esse barramento pode ser síncrono ou assíncrono. O síncrono tem a ver com aquela borda inicial, né? Uma representação lá de circuitos digitais, né? Você tinha aquele sinal digital, que é representado mais ou menos desse jeito aqui, né? E a cada... você tem o pulso, né? Que é o clock do meu computador. Isso daí pode ser sincronizado na borda de subida ou na borda de descida, como se fosse a hora que está subindo ali. Vamos supor, se nesse ponto aqui, né, um dispositivo quer mandar uma mensagem, ele tem que esperar a próxima borda de subida, ele só vai conseguir mandar mensagem aqui, né? Então isso daí é sincronizado para todos os dispositivos. É como se, você só pode mandar mensagem no tempo 00 segundos, né? Pode ser em qualquer minuto, mas tem que ser no tempo 00 segundos. Isso é algo síncrono. Ou você pode ter uma temporização assíncrona, né? Que aí depende de um evento. Então, por exemplo, depende de um evento, para o A e o B trocar mensagens, eles só vão trocar mensagens quando o A receber uma solicitação do B. Então, o B mandou uma solicitação para o A hora que o A recebeu, isso é um evento. Aí ele consegue responder, né? Então, isso depende de um evento anterior. Largura do barramento tem a ver com a quantidade que ele vai transportar, né? Aí, quanto mais largo o seu barramento, maior a quantidade de bits que você consegue fazer essa transferência. No barramento de endereços, mesma coisa, né? Quanto mais largo, mais posições da memória você consegue representar. Se eu faço uma representação da memória aqui de 4 posições, de 0 até 3, por exemplo, né, eu precisaria de um barramento de endereços de 2 bits, né, pensando no binário, né. Se eu armazeno as informações aqui desde 0, aí em decimal ainda, desde 0 até, vou colocar aqui, armazenei no lugar errado, né? Isso aqui não seria uma posição. Então, a 0. Armazeno os dados 5, 150, sei lá, 11 e 200. Então, as informações que eu armazenei vai mais ou menos lá de 0 até 200. Para armazenar essas informações, agora eu preciso de 8 bits. Então, para o barramento de dados, precisaria ser de 8 bits para conseguir armazenar todos os valores dos dados, e nesse exemplo é o 5, 150, 11, 200. Para armazenar o 200, eu preciso de 8 bits. Então, aqui, o barramento de dados precisaria ser de 8 bits. O barramento de endereços precisaria ser pelo menos tamanho 2 para armazenar as 4 posições aí. E as transferências que são executadas, né? Eu posso ter uma transferência que de escrita, né? Quando você precisa fazer uma leitura dos dados, uma operação de leitura também, quando você tem um barramento multiplexado, eu tenho que passar o endereço, tenho que passar o dado. Uma operação de leitura e modificação escrita, então eu leio, faço uma modificação e altero. Uma operação leitura depois de escrever. Transferência de dados, são operações que o barramento também suporta. Escrita, mesma coisa aqui, só que agora é escrita não multiplexada. E uma leitura também não multiplexada. São as informações que eu preciso transportar em cima disso daí. E acho que acabou. Capítulo 3, essa parte de barramento. É isso daí. Depois já passo ali o link da gravação aí para vocês.
Bom, depois vou ver se tá. Não tinha ouvido isso daqui. Depois eu vejo se ficou ruim ali. De qualquer coisa eu vou subir agora que eu vi a pergunta ali do áudio, ou eu passo as informações aí no YouTube, não sei se vai ficar bom. Qualquer coisa, depois que vocês verem lá, é só avisar. Eu acho que era a minha internet que estava ruim mesmo, professor. Beleza.